gente querida, gente amada, gente linda. Bem-vinda a mais um novo vídeo do nosso canal Patrícia Costa. O meu, o seu, o nosso canal, que a gente está aqui para tentar traçar novos diálogos e novas formas de pensar a filosofia, né? Além de ser o plus, que vai ser sempre um adendo para as minhas aulas de filosofia que eu dou nas escolas. E também uma forma de iniciar a filosofia a pessoas que têm interesse no campo mesmo, né? Porque o que está acontecendo? Eu estou tendo muitas visualizações, eu estou tendo muitos elogios de pessoas que já terminaram a universidade, que estão em outros campos de formação e estão adorando o canal e estão tecendo assim vários elogios. Então, assim, meu muito obrigada, minha reverência aos meus colegas profissionais liberais e que estão curtindo muito, tá fazendo, né, esse bate-papo que eu já não chamo mais de aula, né? Mas sim uma conversa que a gente tem de falar sobre temas de filosofia. Deixa eu só dar um adendozinho. Hoje vocês podem estar ouvindo um som aqui, vindo de fora, que eu fiquei o dia inteiro para gravar esse vídeo. Não consegui gravar antes, justamente por conta desse som que veio lá de fora, porque tem gente que tá achando que a quarentena é festa, então assim, super curtindo, né, na presença dos amigos e num som estridente. Então eu peço desculpas a vocês se tiver algum ruído exterior, mas só que assim, a minha vontade de estar tendo essa comunicação com vocês foi muito maior, em detrimento da vontade dos outros fazerem barulho, né? Antes, eu queria saber como é que vocês estão, como é que está enfrentando, né, gente? Agora a gente já está no 8º dia de quarentena aqui no Rio de Janeiro. Acho que no país, assim, né, em São Paulo, acredito que também já esteja nesse panorama, né? Queria saber um pouco de vocês, como é que vocês estão conseguindo enfrentar isso, como é que tá, se tá difícil, tá? Confesso, assim, que eu ando meio sem ar, sabe? Mas não é que eu tô com coronavírus, não, gente. É uma coisa meio psicológica, né? Porque eu tava naquela correria, saía daqui de casa, de Nilópolis, ia pra Santa Cruz, Seropédica, voltava pra casa. E acaba que o ritmo foi quebrado, assim, né? A gente não teve nem aquela coisa assim, estamos entrando de férias, virou a chavinha. A gente não teve essa quebra. Então, psicologicamente, eu acho que para muitas pessoas deve estar muito complicado em vista disso, né? E aí, preparando, né, eu tava pensando mesmo em montar um curso, e tem isso registrado, né, nos meus cadernos de anotação, de fazer nesse momento, né, um panorama ali de temas, um curso de filosofia mesmo, sabe? Mas o que está acontecendo? As demandas que vocês estão mandando para mim tá me incitando a falar sobre temas de filosofia e temas de filosofia que tem a ver com os nossos tempos, né? O que tem remetido a gente a pensar, né? E esses dias todos nessa questão, né, gente? Parar na quarentena porque temos que evitar o contato social versus não podemos parar dessa forma brusca para não movimentar a economia. Aí eu fico pensando assim, beleza, gente, eu vou ter que falar, né? A gente sempre, engraçado que aqui não sei se eu estivesse em outro país falando de filosofia, se esse seria um tema mais palpável. Mas para nossa realidade de Brasil hoje, acaba sendo muito isso, minha gente. Essa distinção que nós temos social e que acaba influenciando assim da nossa existência, né? Eu vou abrir um parênteses com vocês, sabe? Como me incomoda, eu muitas das vezes ir a certos espaços, né? Vamos dizer assim, o espaço da dita classe média, com meu filho,
consumir o que a classe média consome, mas aí eu faço, né, gente, uma economiazinha para poder fazer um passeio legal com meu filho, para a gente poder ir no teatro e gastar à vontade, poder jantar num lugar mais legal, antes de vir para casa. Como, gente, isso me incomoda. Eu, às vezes, olho para as pessoas, né, ai, gente, eu tô com medo de ser, de não ser entendida. Mas eu vou falar de outra forma. Como as pessoas dessa região aqui, de Baixada Fluminense, o meu Etos, tem a mesma condição de ir e não vai. Não vai justamente porque não conseguem ultrapassar. Não é uma barreira social, mas é uma barreira cultural. Quantos de nós, né? E aí eu posso falar em termos de Brasil, já foi a um teatro, assistiu uma peça de teatro? Quantos já foram para um concerto de uma música erudita? Quantos de nós nos damos o trabalho para se preparar para assistir uma ópera, para participar de uma ópera? Às vezes a gente nem entende o que vai trazer essa narrativa. E eu vou dizer para vocês, eu estou aprendendo porque eu comecei a treinar os meus ouvidos e apreciar essa manifestação artística. Mas isso, vou botar aqui, pobres e ricos, isso não vem para nós assim, ó. Não, essa barreira, ela é existente, ela exclui e ela priva. A gente precisa, gente, é chato falar disso, dói pra caramba na nossa alma, por isso que a gente não gosta muito de ouvir essa temática, mas é uma realidade. A gente não consegue, muitas das vezes, ultrapassar, não é a barreira socioeconômica, não, é a barreira cultural mesmo. Ah, mas eu fui na Disney, beleza. Você que foi pra Disney, já foi no Museu do Louvre? Passar uma semana em Paris para ir ao Museu do Louvre? Por que você não faz isso? Porque a gente não tem conhecimento adquirido o suficiente para, não é entender, mas para ter esse fomento de conhecer uma cultura que pode estar aberta ao nosso acesso. Vamos devagar. Por que você falou tudo isso, Patrícia? Por quê? Porque a gente está vendo agora uma segunda narrativa. A segunda narrativa está sendo o seguinte: ah, gente, que exagero, ficar dentro de casa, a economia vai parar, não sei o quê. Aí tem aquele pessoal que fala assim: não, mas morre, mas mata, o coronavírus mata. Se você não fizer isso, a gente não conseguir fazer esse contágio social, pessoas vão morrer. Nós podemos correr risco de populações serem mortas, como a gente está vendo lá o caso de Bérgamo, na Itália. Beleza! Mas a gente precisa entender o porquê disso, o que está por detrás dessas narrativas. Aí a gente vai se esbarrar aqui. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, tá? Vocês acham que quem defende essas questões de não pode ter que trabalhar, porque senão para a economia, o país vai sofrer, não sei o quê, tá isoladinho dentro de casa, cercado por uma equipe médica? Ou vocês acham que dando na cara para bater por aí? É só uma pergunta para a gente pensar, para a gente entrar no tema aqui. E aí, eu não vou... É da professora Leda esse texto, que ele tá num livro chamado Curso de Filosofia. São livros, são textos aleatórios de professores, ou seja, tem um organizador que ele vai escolher ali temas de filosofia. É o que a gente está fazendo aqui.
É como se a gente tivesse pego, tivesse eu e vários outros professores de filosofia falando de temas pertinentes à filosofia. E esse livro é muito interessante porque são vários professores de renomadas instituições do Brasil e que eles tratam do conceito de filosofia, mas só, gente, que é muito legal, porque eles não falam assim, filosofia é isso, filosofia é aquilo. Ele vai construir o raciocínio, como eu construí com vocês na semana passada, do que é, do que significa ser e o que está em torno da coisa dita como filosofia. E uma das coisas que estão em torno da coisa dita filosofia é essa relação aqui do bom senso e do senso comum. Bom, eu vou começar pelo senso comum. Então a gente podia até falar assim, né? Porque eu fiz o texto do conforme tá lá no texto da professora Leda. Eu vou fazer assim, ó. Senso comum e bom senso. Por que, professora? Você vai começar a inverter a ordem. Porque nós começamos assim. Bom senso. Que é diferente daquela relação racionalista e empirista que a gente viu na semana passada. Preste atenção. Todos nós nascemos, todos nós. Nós não somos os meninos lobos, né, gente? Ah, não tem ninguém para cuidar. Não. Por mais que você tenha sido uma criança só, que tem muitos casos assim, da criança que nasce e por uma gama de razões, essa criança acaba vivendo só, ela aprende a viver sozinha ali no berço. O mundo dela é bem limitado. Ao passo que há muitas pessoas que já são de uma dinâmica diferente. Elas conseguem viver no meio de um monte de gente desde pequenininha, e aí ela aprende ali se apropriar do signo linguístico mais rápido, ela se desenvolve mais rápido, ela sabe se virar mais rápido, mas tanto a criança que vive ali sozinha no mundinho dela, tendo ali os seus cuidadores, quanto aquela que viveu ali, né, no meio de um monte de gente de comunidade, ela nasce se apropriando de saberes já postos. Saberes prontos ou construídos. Sabe aquela coisa? Mamãe, por que eu não posso ir brincar com os meus amigos? Por que não? Ou seja, você não tem questionamento. E ao mesmo tempo que ocorre essa ausência de questionamento, você acaba, é uma consequência, né, gente? Tendo opiniões pré-concebidas. Vocês querem ver uma coisa? Eu sou frequentadora de igreja protestante, então eu posso falar isso com bastante tranquilidade. Uma vez, eu fui dar aula num cursinho, numa região muito carente, lá não é mais Nova Iguaçu, né, já é um município independente. Eu não vou falar o nome do lugar para não expor. E aí o menino falou assim, eu trabalho até isso, bom senso comum. Aí eu falei assim para eles em aula, vocês acham que é necessário, né? O que é mais importante? Você ir para a escola ou ir para a igreja? Teve um aluno que pulou,
Claro que é ir pra igreja, óbvio que é ir pra igreja. Aí eu parei, olhei pra cara dele. Foi uma das primeiras reações, assim, uma das coisas que mais me chocaram enquanto professora. Porque eu falei assim pra ele: então, peraí, pra vocês é mais importante escola do que igreja do que escola? Sim, sem dúvidas. Ele não questionou, ele não titubeou. Para ele era muito mais importante a religião, ou seja, ouvir as narrativas que vêm dali, se apropriar daquilo ali, do que você ir para uma escola e se apropriar de conhecimentos da qual você poderia questionar e suspender o seu juízo. Dali, gente, eu falei, não dá para mim, muito obrigada, beijo no ombro, deixa eu me embora porque esse lugar não serve para mim. Não tenho, como eu tô falando, não tenho nada contra, frequentadora de igreja protestante, mas até faço um trabalho, assim, sou colaboradora, mas o que tá em jogo ali, na verdade, é você pensar por si ou pensar a partir da opinião do outro. Fatalmente, se você não estiver num lugar que você tenha ali uma pessoa que te faça pensar, alguém pensa por você e diz coisas para você e que acaba te convencendo que a coisa, que a coisa realmente está ali pronta e acabada para você receber. Você não questiona. Então, a consequência aqui é a manutenção do status quo vigente. Você acaba mantendo aquela estrutura. Gente, claro que é bom ter menos pessoas estudando nas escolas. Claro que é bom a gente manter uma estrutura curricular que as pessoas que não cria curiosidade nas pessoas. Óbvio, excelente manter, como eu estava até falando esse ano, para os alunos de sexto ano, essa matéria aqui, gente, é matéria de sexto para sétimo ano, tá? Seu trabalho, mas isso aqui dá para trabalhar com o ensino médio também. Só estou apresentando só para localizar os meus alunos, que eles vão precisar disso, e aí eu vou falar para eles assim, ó, na aula tal, que tá lá no YouTube, eu quero que se apropriem, porque isso aqui vai ser um plus para a aula deles, porque a gente só tem 50 minutos em sala de aula. E aí, o que acontece? Quando você acaba indo para a escola, isso acontece com todos, né? A gente tem aula de tudo. Num dia você tem aula de matemática, educação artística, aí você pula para inglês ou espanhol, uma língua estrangeira, dali você pode pular para uma filosofia, e depois da filosofia você pode ter português. Nada tá linkado. Tá tudo separado. Cada professor tá trabalhando o seu conteúdo. Vocês acham que isso é por causa de quê? Se você fragmenta tudo, se você não chegar em casa, que eu falo para vocês, meus alunos, estou falando para você que tá me conhecendo agora. Se você tá indo para a escola, pega aquele material ali e não vai para casa. Pelo menos assim, ó. Eu tive aula, vamos dizer, como eu falei. Matemática, depois pulou para história, depois foi para ciências, depois foi para filosofia, depois foi para inglês. O que você tem que fazer? Quando você chega em casa, você tem que eleger pelo menos uma matéria para você conseguir se apropriar desta forma de saber. Porque se você não fizer isso, você não vai estar retendo. Claro que você vai reter alguma coisa, mas se você tivesse que reter 50%, você vai estar retendo 2,5%, minha gente. Então, o que a gente tem que fazer? Procurar formas e estratégias para estar superando essa estrutura que faz aquela barreira cultural. Por quê? Porque enquanto a gente chega em casa da escola, almoça, ou então, quem estuda de tarde, chega, senta a lancha e vai assistir televisão,
O carinha que tem uma visão, eu não tô nem dizendo em nível socioeconômico, não. Eu tô falando mesmo de percepção, de visão, que tem que estudar, que é necessário estudar, porque o estudo transforma sim a vida do indivíduo. Gente, o estudo pode não enriquecer. É isso que a gente tem que ter, essa disparidade. Realmente, estudar não é garantia de riqueza. Ninguém fica rico estudando. Nunca, assim, pelo menos eu não conheço nenhum caso de alguém que ficou rico que estudou. Esses caras que estão ganhando muito dinheiro com internet, com tudo, a maioria abandonou a universidade, ou então eram pessoas até, assim, nível baixo. Nas universidades são medianos, ninguém era gênio, não. Einstein, por exemplo, não morreu rico. Ele ganhou o Nobel, eu acho que ele pegou o dinheiro do Nobel, pagou lá uma indenização que ele tinha. Então, assim, estudo não é significação de riqueza, mas ele é, sim, significação de transformação de realidades. Vocês estão entendendo o que eu estou tentando passar para vocês? É essa diferença de falar assim, ah, eu não vou para uma Disney não, eu vou para Paris para conhecer o Museu do Louvre. Ao invés de ficar ali consumindo em filas quilométricas, aguardando para abraçar o Mickey Mouse, você está se apropriando de histórias, de existências, de vida, de povos e de culturas. Nada contra quem gasta dinheiro para ir à Disneylândia. Mas a gente tem que ter uma percepção daquilo do que significa conhecimento. Por quê? Vai chegar um tempo, gente, que vai... Assim, isso já acontece muito claramente. Existe um grupo que ele retém o conhecimento cultural. E existe um grupo maior que não domina isso. E aí, aqui no Brasil, então, você vê essa diferenciação bem clara. E daí você vê grandes famílias ali ocupando a cena política durante séculos, gente. Tem família aí que já está há mais de 100 anos dominando o poder político e econômico do Brasil. Isso é por quê? Porque além de eles manterem as suas fortunas, eles se mantêm de cultura, de história. Aí nós, gente, isso também está sendo uma indignação tão grande. Aí nós ficamos vendo na televisão, nossa, que coisa, né? Interessante, família não sei quem, né? Se apropriando daquilo, olha que barato, família não sei quem, né? E também tem aqueles, né, que não tem muito conhecimento, ficaram ricos, e aí a gente fica domingo de tarde se apropriando, consumindo um programa de televisão de uma pessoa rica também, andando na propriedade lá latifundiária maravilhosa de pessoas que estão lá ganhando fortunas, e você se guiando por esse discurso, por essa narrativa, podendo estar consumindo. Eu não estou nem falando disso aqui. Eu estou falando de você se apropriar dos seus conhecimentos que você recebeu em sala de aula. E aí, você, quando para nisso, eu chego em casa, boto minha mochila ali, vou comer, vou descansar, vou ver televisão. Você está nessa esfera aqui, como muitos estão. Mas aí, quando a gente vai avançando, conforme a gente vai avançando, e eu vejo isso muito claramente em vocês, né? É muito interessante, né? Que eu vejo vocês no sexto, no sétimo, aí no oitavo vocês começam a prestar atenção. Tem a galera do ainda, mas tem uma galera que começa a ficar atenta, né? Eu vou ter que citar, né, Josué? Querido, começa a ficar atento. Começa a perceber. Gente, são muitos, tá? Mas eu falo do Josué porque a gente tá se falando pra caramba, né? E vocês vão se apropriando dos saberes e vão percebendo. E isso pode, gente, como eu peço a Deus, pro menino que esteja lá no Amapá assistindo esse vídeo, acorde para isso que eu tô falando. O menino que tá aqui, gente, em Lages, esteja se apropriando disso que eu tô falando. Que o menino que esteja aqui na Maré, que esteja lá em Santa Cruz, lá na realidade que eu trabalho, que eu fui lá e botei o pé na lama e vi a realidade de vocês, que vocês, pelo amor de Deus, se apropriem disso. No menino de Belford Roxo, um menino que tá lá nas Guianas, que fica ali entre o francês e a língua portuguesa. Nós precisamos se apropriar para aí sim a gente modificar a nossa realidade. Porque senão a gente vai ser sempre isso aqui, gente. Na esfera do senso comum.
E aí aqui a gente é teleguiado pela mais variadas nuances de narrativa. E nós não precisamos mais disso, porque a gente tem esse acesso aqui, ó, à informação, como eu tô cansada de falar nesse canal. Não é só eu que faço isso. São milhares de pessoas que fazem isso também. Aí a gente vai lá pro bom senso, ó. O bom senso é o seguinte: quando vocês começam a entender que tem uma parada aí que me desperta a curiosidade. O que são essas coisas que se misturam com a minha existência e que começam a fazer sentido? A busca epistêmica eu quero ir lá na psicanálise. Eu quero ler sim um pouco de psicologia. Eu quero lá, professora, o que é esse mundo de Sofia aqui? Professora, eu tô lendo esse livro aqui. O que a senhora acha que tem alguma coisa a ver com filosofia? Quantas perguntas eu ouço ao longo desses anos trabalhando com vocês, hein? E que me enche de alegria e me transborda de esperança que nós vamos mudar sim. Nós vamos mudar sim essa realidade. Quando a gente olha isso aqui, ó, e eu vejo que vocês estão alcançando o bom senso, quando você começa a indagar questionar o status quo. O status quo é como se fosse a situação. Amanhã eu falo disso, eu prometo. Vou até anotar aqui. Amanhã, status quo. E daí, você alcança o bom senso quando você tira conclusões a partir da leitura do real. O que eu quero dizer com isso? Você olha para os fatos, você visualiza, você cria perspectivas ali que te levam e te dirigem diretamente para a ação do pensar. Então aqui você está começando a falar, peraí, gente, mas eu li isso aqui que tá me falando, por exemplo, o menino lá de 8º ano, que tá lendo um Kant comigo, a crítica da razão prática, que na verdade a gente lê aqui é Céline Lumière, né, lá do Foucault, né, pra gente entender Kant, né. E não, mas peraí, existe então um modo de costume próprio que mantém, que faz a gente ser a mesma coisa que as nossas gerações antigas. Mas qual é o erro? Qual é o problema que está aqui no meio? É essa indagação aqui. E aí você conclui assim, peraí, eu tenho que superar esse negócio. Eu tenho que ultrapassar essa estrutura porque eu não aceito viver dentro deste paradigma. Estão entendendo? Quando você chega a esta conclusão, você está alcançando a filosofia. Aí eu vou terminar essa aula perguntando para vocês assim, e aí, galera? Precisa ser filósofo para filosofar? Você precisa, de fato, ir para uma universidade e ficar lá lendo aqueles tomos imensos de Platão, dos pré-socráticos até Habermas?
Você não precisa. É só você buscar. Isso a gente tem que fazer. Igual quando Patinha aqui quer ficar sarada. E o que eu vou fazer, gente? Eu corro, eu puxo o peso, eu me alimento, eu busco mudar a minha alimentação. Vou lá, tomo meus shakes, tudo no negócio lá do detox. Levo pro trabalho, procuro, largo as frituras, largo as gorduras, largo os açúcares. E vou. É a mesma coisa o exercício do pensar. Você tem que buscar, ninguém vai trazer para você. É você a partir de si mesmo. Beleza, galera? Então, hoje nós vimos a distinção entre senso comum e bom senso e como a gente alcança a filosofia. Nós percorremos dois caminhos, ó. O pessoal que é meu aluno, a gente vai fazer um mapão. E eu tô convidando também você que não é meu aluno e tá se empolgando com o canal a fazer um mapão junto comigo. Gente, isso aqui serve para Enem. Tá? Isso aqui serve para você que vai fazer uma prova aí de interpretação textual. Isso aqui você angaria conhecimento para você. Aqui que eu falei, o negócio é prático, o negócio é simples, o negócio é aqui dentro da minha intimidade, do meu closet, que eu amo de paixão, é um sonho da minha vida. Aqui eu faço muita coisa, inclusive filosofia junto com vocês. Então eu agradeço os likes, agradeço as visualizações. Tá tendo mais visualização no Facebook do que no YouTube, mas a gente vai, tô estudando, estou estudando. Vamos ver como é que a gente alcança a modificação disso. Vamos ampliar e vamos propagar o conhecimento. Tá bom, minha gente? Ó, beijo. Força na peruca, gente. Vamos arrumar a gente superar essa quarentena. E vamos acabar logo diminuindo esses números de negócio de coronavírus pra gente conseguir voltar à vida normal, tá bom? Tô doida pra correr de novo em Ipanema, gente. Tô precisando. Só vou surtar. Um beijo. Amo vocês. Tchau, tchau.